Bom dia, igreja! Hoje é dia 21 de julho de 2020. Estamos numa abençoada terça-feira. Eu espero que você, ao assistir esse vídeo, seja de manhã, de tarde, de noite, você e toda a sua família estejam cobertos pela misericórdia, pela graça e pela paz do Senhor Jesus. Amém? Queria te pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa. E se você não estiver inscrito em nosso canal, inscreva-se para abençoar a nossa igreja. Nós queremos abençoar você com todos os dias um vídeo pelo YouTube, ok? Deus lhe abençoe. Quero convidar você para meditar com a gente em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos falar sobre o tema Saiba como falar. Você tem dificuldade para isso? Não? Que legal. Então não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Bem, irmãos, estamos de volta. Eu queria ler para você Colossenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Nós vamos falar sobre o tema Saiba como falar. Você sabe que uma das coisas mais difíceis é lidar com pessoas. Pastor precisa aprender a lidar com pessoas, qualquer pastor. Pastor que não gosta de gente precisa arranjar uma outra profissão na vida, porque o que não vai faltar são pessoas difíceis para nós conversarmos. Nós encontramos gente de todo ânimo, nós encontramos gente difíceis de conversar, pessoas com um temperamento tremendo, que às vezes até nos assusta. É preciso ir bem de mansinho para conversar com essa gente. É claro que isso não se refere somente a pastores, mas também a líderes em especial, mas a qualquer pessoa que queira se relacionar bem com alguém. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta de Colossenses, também escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor que estava aprendendo com Paulo a pastorear e certamente se relacionar com todo tipo de idade de pessoas. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo nos dá uma boa direção, dando a Timóteo, de como nós precisamos começar a entender a necessidade de nos moldar nas nossas conversas. Ele diz assim, relativamente à idade, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1, e diz: não repreendas asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos. Ou seja, Paulo setoriza a nossa maneira de falar, o nosso estilo de falar. Se eu, Jorge, vou conversar com uma pessoa bem mais idosa do que eu preciso tratar essa pessoa como se fosse minha avó, minha bisavó, que eu nunca tive. Mas eu preciso dar um carinho especial, sabendo que muitas vezes uma pessoa idosa tem alguma limitação até para entender o que a gente está falando. Nós precisamos ser muito claros com essa pessoa. É bem verdade que nós também vamos encontrar muitos idosos, graças a Deus,
completamente, perfeitamente lúcidos e que nós podemos falar francamente com cada uma delas. Também Paulo ensina a Timóteo que se nós formos falar a jovens, nós precisamos nos adequar. Timóteo, por exemplo, precisava falar com os jovens como se fossem irmãos dele, porque, afinal de contas, Timóteo era jovem. Eu, que tenho meus 65 anos de idade, se eu vou falar com um jovem, eu vou falar como se estivesse falando com um neto, né? Eu tenho netos jovens, então eu preciso conversar com eles do jeito que eu estou falando e que eu converso com meu neto. E aqui não é uma postura simplesmente, mas como amor. Eu teria amor pelo meu bisavô, pelo meu avô, assim como eu tenho amor pelo meu neto, mas eu tenho estilos diferentes de falar com cada um deles. Mas ambos são regados pelo sentimento de carinho de avô e de pai e de neto. Nós poderíamos, na mesma linha de raciocínio, ficar bem bobinhos para falar com as crianças de nossas igrejas. Toda vez que eu vou falar com uma criança, eu acabo me comportando para com essas crianças como se eu fosse o vovô delas. E eu vou tratar elas com o maior carinho, o carinho que um avô dispensa ao seu neto. Então, a primeira dica que o apóstolo Paulo é nós encararmos as pessoas de acordo com a faixa etária que a gente conversa com as nossas pessoas hoje, com a nossa família. Então, isso começa a facilitar um pouco o nosso relacionamento. A menos, é claro, que você seja uma pessoa que, sendo filho, trata muito mal o seu pai. Existem filhos que, na verdade, bronqueiam com os pais, não conversam com eles. Os filhos são desobedientes, os filhos são impacientes com seus pais, principalmente com os avós, e esse tipo de filho não é aquele que nós estamos falando, ou que o Paulo está recomendando se comportar ou falar como se fosse com pessoas idosas, como se fossem seus pais. Porque há uma necessidade de educação. O que Paulo está dizendo é que gente educada fala com pessoas educadas e com um sentimento bem apurado de carinho e de amor, de parentesco, de familiar, que seja. Triste ver filhos maltratarem pais. Triste verem avós sendo maltratados porque netos não têm nenhum respeito pelos seus avós. Outra coisa que a gente pode perceber nessa palavra de Paulo aos Colossenses, voltando assim aos Colossenses, é que a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Temperada com sal, nós já falamos uma ocasião aqui sobre sal, e temperada com sal é temperar, dar sabor. Nós vivemos num mundo, gente, muito difícil, um mundo sem sal, um mundo salgado demais, onde às vezes as pessoas agridem umas às outras de graça. Existem brigas no trânsito que as pessoas acabam morrendo por causa do destempero na fala e na linguagem das pessoas. Há uma dificuldade muito grande de encarar o mundo. E quando Paulo nos convida a falar de uma maneira temperada com sal, nós nos lembramos, por exemplo, de Mateus capítulo 5, verso 13, quando o Senhor Jesus diz para os discípulos assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, verso 13. Então a expectativa de Paulo é que a nossa conversa seja temperada. Nós não sejamos insossos, sem conteúdo,
sem atenção, insosso porque nós não estamos dando muita atenção para a pessoa da qual nós estamos falando, e as pessoas percebem quando nós estamos falando com elas e não estamos dando a importância para elas. O que Paulo espera é que a gente seja pessoas temperadas. Também não podemos ser salgadas, como pessoas intragáveis, pessoas que não se dando palavras que as pessoas não vão conseguir engolir. Nós precisamos agir de uma maneira ponderada. Precisamos perceber o quão difícil para as pessoas muitas vezes é de nos ouvir e de nos entender. Muitas vezes pessoas estão equivocadas, erradas na sua vida, no seu comportamento, e quando nós vamos falar, nós não levamos uma palavra de esperança, de mudança, uma esperança de perdão, nós ainda por cima queremos agredir e atacar e apedrejar também essas pessoas. Então, quando Paulo pede para que tenhamos palavras temperadas, ele está falando de ponderamento, ele está falando de relacionamento saudável, de um jeito agradável de poder contar a verdade, firme, sem mentira, mas que seja algo que a pessoa possa entender e ao final da conversa ela não saia zangada com a gente, antes, pelo contrário, saia grata após uma boa oração. E terceiro e último, eu queria falar sobre aprender a falar pela maneira que seja padrão. Maneira de falar de uma maneira que a gente saiba que isso pode acontecer a qualquer momento. Nós precisamos definir um padrão de conversa, né? E aí a gente vê isso em Paulo falando aos Colossenses, quando diz assim, para que saibam como responder a qualquer um de qualquer temperamento, qualquer um de qualquer idade, qualquer pessoa que a gente possa, necessitando conversar, possa trazer uma boa ideia para aquela pessoa, bons argumentos, né? Mas que a gente, antes de mais nada, esteja preparado para encontrar qualquer tipo de pessoa. Quando eu olho algumas pessoas que querem falar comigo, eu já me preparo do que eu posso esperar pela frente. Eu sei que a pessoa é pavio curto, então eu tenho que redobrar a minha atenção em mansidão, eu tenho que redobrar a minha atenção em postura, em falar baixo, para que não comece um falar alto, mais alto o outro, e assim a coisa destempera, a pessoa sai do prumo e acaba acontecendo o inevitável, que é um atrito mais sério. O que Paulo está nos ensinando deve ser um padrão de conversação, um padrão de nós conversarmos, trocarmos uma boa ideia e abençoarmos tantas vidas. Quem sabe você já estragou muita boa conversa porque não soube se comportar, não é verdade? Talvez você seja uma dessas pessoas que Deus hoje escolheu para eu falar para você, olhando nos teus olhos, que você precisa se redirecionar, aprender a conversar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus irmãos na igreja, com os nossos idosos, com as nossas crianças. Eu espero que você seja muito e ricamente abençoado. Saiba como falar, vai mudar a sua história e a história da sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tão grande carinho teu. Te pedir que tu nos abençoes, tu nos dê o padrão de conversa teu, Deus, para falar com as pessoas. De uma maneira, Deus, inteligente, de uma maneira sábia. Ensina-nos e ajuda-nos, ó Deus, a conversar com pessoas e a ajudá-las. Pai, nós queremos te pedir que tu abençoes a toda a nossa cidade de Maumirim, ao nosso Brasil, ao nosso mundo que vivemos. Senhor,
Abençoa de uma maneira especial, tirando de nós o Covid-19. Tem misericórdia, permita que a gente possa achar logo essa vacina, Deus, e que haja cura para cada um de nós. Sabemos que Tu sabes o que fazer, Tu sabes que nós precisamos fazer e como fazer. Dá-nos a consciência, ó Deus, da nossa cidade e todo o Brasil, mundo afora, a saber que nós precisamos estar de máscaras, precisamos ter a nossa noção de higiene adequada, precisamos nos reunir, temos o nosso distanciamento, mas precisamos nos reunir como igreja. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa, abençoa com saúde as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, nas casas de recuperação, nos asilos. Senhor, tem misericórdia, abençoa as pessoas que estão em depressão, pessoas que estão oprimidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessa gente. Nós oramos agradecidos por tudo, Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia. Você já sabe, compartilhe o nosso vídeo. E se você não se inscreveu agora, dá aquele like aqui para a gente, se inscreva, acione o sininho e Deus abençoe você. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Até lá!